A Rádio USP apresenta USP Analisa. Meia hora analisando assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade, sempre com um convidado especial. USP Analisa. O USP Analisa segue falando nesta semana sobre saúde mental e atividade física durante a pandemia de Covid-19. Continuam conosco o professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Rafael Guimarães dos Santos, e o professor da Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto, Átila Alexandre Trapé, que estão desenvolvendo pesquisas para mostrar o impacto psicológico do contexto atual sobre a população e o papel da atividade física neste momento, ainda que realizada nessa situação de isolamento social. Professor Átila, vamos falar um pouquinho da sua pesquisa. Você também está envolvido em uma pesquisa com universidades da Espanha, do Uruguai e do Chile, que é voltada também a verificar a saúde mental da população nesse momento, mas em um contexto de prática de atividades físicas. Fala um pouquinho para a gente como que está sendo a aplicação desse questionário e de que forma o conteúdo dele foi desenvolvido. Esse questionário, então, ele começa, né? A gente tem um grupo, uma colaboração internacional com esses pesquisadores das universidades do Uruguai, do Chile e da Espanha, a Universidade de Extremadura, lá da Espanha, a Universidade de la República no Uruguai e a Universidade Autônoma do Chile. E aí, quando começou a ganhar proporções maiores, né, o contexto da pandemia, e como o Rafael bem comentou, eu acho que existem muitos grupos buscando realizar trabalhos nesse sentido nesse momento. Então, por meio dessa colaboração, a gente começou a fazer uma discussão e analisar os documentos que tinham disponíveis, principalmente a China já tinha desenvolvido estudos nesse sentido, que a gente utilizou como referência para montar o nosso formulário. Mas como são todos da educação física, a gente tinha muito esse interesse de pensar nessa discussão de que forma a atividade física poderia estar ajudando, né? Então, tanto o nível de atividade física prévio que as pessoas tinham, como a atividade física que elas estavam realizando durante a quarentena. Então, a gente está utilizando um questionário internacional de atividade física, em que as pessoas elas respondiam dentro da ideia de pensar em uma semana normal, para a gente poder avaliar o nível de atividade física delas antes de ter começado essa recomendação do isolamento social. E também perguntas relacionadas à prática de atividade física agora durante a quarentena. Assim como o trabalho do grupo do professor Rafael, a gente também tem essa ideia longitudinal, porque geralmente quando a gente faz essa pesquisa, algum tipo de pesquisa, a gente costuma muito fazer o tempo antes, faz alguma avaliação, aí você tem algum tipo de intervenção e o tempo depois, né? Nesse caso, a gente não conseguiu o tempo antes exatamente porque foi muito repentino como tudo aconteceu. Então, a gente está tendo uma análise aí durante a pandemia e depois a gente pretende ter essas análises após a pandemia, né? Até no momento em que a pessoa está retomando a vida normal, para a gente conseguir avaliar de que forma isso está acontecendo. Então, eu acredito que as explicações que o professor Rafael deu nesse sentido foram bastante importantes. E o nosso estudo, então, está sendo desenvolvido nesses países que eu comentei anteriormente, e o pessoal da Argentina e do México entrou depois, então, do Instituto Nacional de Saúde Pública deles, então, o estudo também está acontecendo lá, eles estão num momento diferente, né? Na verdade, assim, quando a gente faz essas reuniões, e acredito que talvez o professor Rafael tenha informações para compartilhar nesse sentido também, a gente não tem os resultados ainda da comparação dos países, mas nas reuniões em que a gente fez com os outros países, a gente consegue perceber que eles ficam até um pouco espantados com o que a gente está vivendo aqui, porque mesmo os nossos vizinhos, Argentina, Chile, a situação é bastante diferente, né? E, na verdade, quando a gente pensa na Espanha, eles viveram um contexto muito diferente do nosso, como bem colocou o professor Rafael. Eles viveram um lockdown, eles não podiam sair de casa, né? Então, talvez a gente pode até esperar que essas respostas psicológicas deles vão ser piores, uma hipótese, né? Porque eles viveram um contexto de, para poder sair de casa, tinha que ter uma autorização e tal, e sair realmente o mínimo possível.
E a gente aqui no Brasil, que sempre foi uma recomendação, tirando algumas cidades específicas que teve o lockdown, mas que a gente conseguiu perceber pela mídia que nem foi tão seguido assim, a situação aqui é um pouco diferente, porque o que deu para perceber um pouco o pessoal da Argentina, do Chile falando é assim, olha, não é para sair de casa. As pessoas, elas não saem de casa. Na Espanha, ó, é lockdown, é lockdown. E aqui a gente sempre acompanhou que fica um pouco uma montanha-russa, né? Algumas pessoas respeitam, outras pessoas não respeitam. Então, a gente até tentou colocar bem essas informações no formulário para ter esse levantamento, a pessoa, se ela está em isolamento social, quantas horas por dia ela está dentro de casa, se ela está saindo, porque o estudo aqui no Brasil acaba tendo esse viés, porque como muita gente acaba não seguindo tanto a recomendação, muitas vezes você acaba tendo uma resposta que não é a resposta que você acredita relacionada ao isolamento social, mas porque essa pessoa ela não está seguindo tanto. Mas um pouco da origem do projeto é isso, então o projeto, o formulário ele já deixou de ser aplicado na Espanha antes, que eles já começaram a retomar um pouco antes, então na parte da análise dos dados a gente está um pouquinho mais avançado com os dados da Espanha. Lá a gente teve na Espanha, nessa primeira fase, 1.050 pessoas, no Brasil a gente teve pouco mais de 3.400 respondentes, no Chile ainda o formulário está sendo aplicado. Aí agora, num período de 2 meses, a gente pensa em ter essa nova avaliação para poder fazer esse acompanhamento. E como que vocês pretendem usar os resultados dessa pesquisa? Qual que vai ser o objetivo de vocês? A minha atuação, ela é hoje, pensando na educação física, mais em um contexto de saúde pública. Então, eu já venho pensando de que forma a gente pode pensar em ações mais nesse sentido. Então, hoje lá, na educação física, a gente tem uma série de projetos de extensão e o que a gente percebe é que a demanda ela é sempre muito maior do que aquilo que a gente consegue atender. Então, existe um interesse das pessoas por fazer, mas muitas vezes gera lista de espera e você não consegue oferecer esse espaço. Então, eu acho que a gente tem um desafio muito grande com essas informações que estão sendo publicadas agora, a nível internacional, a nível nacional. Acho que a maioria dos estudos que estão buscando investigar essa relação da atividade física com a saúde mental, a gente percebe que os resultados eles são positivos, que a atividade física ela pode ajudar muito nesse contexto. Então, a gente tem que pensar nas estratégias para que as pessoas possam ter mais acesso a isso. Então, por exemplo, o que a Prefeitura de Ribeirão Preto, por meio da Secretaria de Esportes, está fazendo é muito interessante, né? Mas, lógico, tem uma parcela da população que não consegue acompanhar essa aula ao vivo, mas esse acesso mais fácil para as pessoas, ele é muito importante, né? A gente não pode simplesmente dizer para as pessoas, olha, pratiquem atividade física que faz bem, né? A gente tem que pensar nas estratégias para isso. Inclusive, num momento como esse, como você bem falou antes, é a época de se reinventar. Então, eu já consigo imaginar disciplinas dentro da graduação em que a gente vai incentivar os alunos em determinadas disciplinas a trabalhar com essa ideia da videoaula, porque é uma coisa muito real agora e que talvez muita gente não estava preparado para lidar com a rede social, qualidade de vídeo, como se expressar, até mesmo o treino de falar para uma câmera, que as pessoas não estão acostumadas, elas estão acostumadas com esse contato social. Então, acredito que todas essas situações são situações a serem trabalhadas. De uma forma mais específica, a gente está terminando essa semana de escrever um projeto e vai mandar para o Comitê de Ética, e tendo aprovação a gente vai começar a realizar, que vai ser um projeto na Escola de Educação Física com o pessoal recuperado de Covid-19 que esteve hospitalizado. Então, o que a gente tem acompanhado é que o pessoal que esteve hospitalizado tem tido aí alterações tanto do ponto de vista da saúde mental, quanto de sistemas do organismo. Então, a gente pretende pegar esse pessoal que foi hospitalizado, esperar 30 dias aí para ter uma recuperação do organismo e fazer uma intervenção de treino com esse pessoal. E aí acompanhar tanto parte bioquímica, fisiológica, quanto escalas aí psicológicas de saúde mental, para a gente ver se essas pessoas que passaram por uma situação mais difícil, mais complicada, se com atividade física a gente consegue auxiliá-las. E um complemento desse projeto, que a gente já acredita que a atividade física vai poder sim trazer muito benefício para essas pessoas, é que alguns estudos têm comentado
que o número de casos e a gravidade dos casos em lugares mais altos, em cidades de maior altitude, tem sido menor e menos graves. E a gente tem uma câmara de hipóxia lá na Escola de Educação Física, que a gente simula esse treinamento em altitude. Eu acho que é bem comum para a população ouvir falar disso quando os times de futebol vão jogar na altitude, a dificuldade que se tem, e que muitas vezes eles fazem uma adaptação lá, o pessoal fica um tempo treinando. E isso vem ganhando um espaço na área da saúde. E a gente tem todo um embasamento teórico para fazer essa intervenção e pensar nessa melhora, nessa parte bioquímica e fisiológica que eu comentei, mas também nesses aspectos psicológicos. Então, a gente espera que ainda em junho, se tudo correr bem, a gente já esteja começando esse projeto lá na Escola de Educação Física, com todos os cuidados necessários para não comprometer a segurança de ninguém, mas tentando oferecer esse retorno aí para a sociedade, especificamente essas pessoas que tiveram a Covid-19, tiveram hospitalizadas e estão precisando desse auxílio aí para se recuperar melhor. Eu sei que a pesquisa de vocês ainda está na fase de análise de dados, mas já dá para perceber, por exemplo, quem tinha uma vida mais ativa antes da pandemia, se teve impactos diferentes na saúde mental com essas medidas de isolamento social, e se isso aconteceu, por que isso pode acontecer no corpo? A gente tem, na verdade, uma análise descritiva de uma parte muito pequena da amostra, né? Então, eu analisei 100 pessoas, que, assim, perto de um conjunto de dados que a gente tem de mais de 3.400 pessoas, é uma parte muito pequena, mas é uma parte que me dá uma informação, então, que eu vou compartilhar com vocês. Esse pessoal que já fazia atividade física previamente, por essa análise breve que a gente fez, esse pessoal tem apresentado respostas psicológicas mais leves. E essas pessoas que já faziam atividade física antes, elas continuam fazendo. Então, assim, para quem treina, para quem faz atividade física, acho que consegue entender um pouco isso, é aquele vício bom, né? Acho que a relação que às vezes você tem com a atividade física, porque você tem um efeito daquela sensação de bem-estar, que a gente ouve falar muito das endorfinas, né? Essa sensação de você completar uma tarefa, muitas vezes você cria um vínculo com a atividade que é muito interessante. E aí eu até comento com as pessoas isso, né? Talvez o American College Sports Medicine, que é uma associação de referência muito forte na nossa área, vai dizer que você tem que fazer um determinado tipo de atividade física. Só que se aquilo é maçante para você e você não consegue fazer, é melhor que você faça algo que você consiga fazer de forma regular e tenha um significado e você consiga incorporar na sua vida, do que você tentar encaixar algo que não vai ter jeito. É lógico que eu acho que quando você tem a percepção e a compreensão de que, por exemplo, treino de força é importante no processo de envelhecimento. Então, eu vou treinar, fazer treino de força para prevenir perder massa muscular, perder massa óssea. Eu não gosto muito, mas eu entendo que é importante, então eu faço. Legal. Para quem consegue fazer, excelente. Agora, para quem não consegue, a gente fica muito mais nessa ideia assim. Busque algo que tenha um significado para você se manter em movimento, que com certeza você vai tirar vários benefícios daí. Então, o que a gente percebeu é, quem já era ativo, tentou se manter ativo, mesmo que tenha diminuído um pouco o nível de atividade física, isso é normal, até pelo exemplo que o professor Rafael deu, eu também pela rotina de treino que eu tinha, também fiz alguns ajustes, só que você continua se movimentando. Então, uma série de benefícios que você já tinha para o seu organismo, um melhor controle da pressão arterial, um melhor controle pensando em resistência à insulina, um quadro de diabetes, mesmo esses efeitos psicológicos da atividade física. Então, quando você já tem tudo isso para encarar uma situação como a que a gente está encarando, isso pode contribuir, é uma hipótese, né? A gente nem vai entrar numa parte tão específica dessa discussão, porque a gente não tem essas análises para fazer, mas o que a gente tem de corpo de conhecimento na literatura leva a gente a entender que as pessoas que já faziam atividade física, elas têm uma saúde geral, têm uma saúde mental melhor e podem encarar melhor uma situação como essa. E quando você continua fazendo isso, seja por videoaula, seja por conta, seja buscando um horário específico do dia em que você sabe que tem um lugar que não tem aglomeração, que você pode fazer essa atividade ao ar livre, isso faz bem, né? Isso tanto pensando em aspectos fisiológicos quanto em saúde mental. Só também respondendo a
a sua pergunta sobre os nossos objetivos, né, que você fez anteriormente. Primeiro, né, como eu havia dito, é conhecer o que está acontecendo, né, informar a comunidade científica do que a gente vai encontrar. Né, essa informação é para todas as pessoas que não só tiverem interesse, mas que podem atuar na área a partir desse momento. E nós aqui somos um programa que, pelo menos a linha de trabalho que eu coordeno, ela mais é relacionada a psicofármacos, né? Então, nós trabalhamos aí com alguns compostos, aí, especialmente o canabidiol e a ayahuasca, como eu comentei, que, né, nossos estudos já mostram que tem potencial antidepressivo e ansiolítico, né? Então, embora nós não tenhamos nenhum projeto pensado especificamente para a população com Covid nesse momento, nós sim temos já projetos avaliando o potencial ansiolítico e antidepressivo do canabidiol e da ayahuasca, né? Então, nossos projetos estão pensando também, não só nesse momento, mas a longo prazo, né, na questão aí de eficazes, às vezes, que os fármacos atuais e com menos reações adversas, né? Então, embora não seja o objetivo do estudo coletar dados para isso, né, nós trabalhamos aí nessa interface entre a saúde da população em geral e a questão de pesquisa em psicofarmacologia. Então, só para responder essa parte da pergunta que não tinha ficado respondida antes. Eu queria abrir uma pergunta para vocês dois. Uma das associações feitas nesse contexto de pandemia é entre atividade física e imunidade. O professor Átila comentou aí dos benefícios em relação à saúde mental, mas a gente também tem essa associação entre atividade física e imunidade, né, que muitos especialistas têm feito. A prática de atividade física pode realmente ter algum impacto positivo na reação do corpo à Covid-19? Eu deixo aberto tanto para o professor Átila, até para o professor Rafael, se quiser fazer alguma complementação nesse sentido. A gente tem um corpo de conhecimento na literatura em relação à imunidade e atividade física já bastante interessante, que a gente pode considerar já sólido. Então, a gente tem coortes, estudos de acompanhamento de populações em que você observa em que essas pessoas que conseguem manter um bom nível de atividade física, conseguem manter uma boa alimentação, essas pessoas elas são acometidas por menos doenças no geral. Então, a gente tem uma diversidade de estudos nesse sentido. E aí, quando a gente pensa numa situação como essa, né, da Covid, a gente tem aí casos, eu acredito que os estudos vão tentar explicar um pouco isso, mas, por exemplo, de profissionais da saúde que se infectaram, tentaram ter os cuidados necessários com a família, mas, logicamente, em algum momento ali no começo, ou mesmo durante, a pessoa acaba tendo um contato. E, muitas vezes, os seus respectivos companheiros ou companheiras não são infectados, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem situações de pessoas que só foi ao supermercado e, numa situação ali, com todo cuidado, e se infectou. Então, ainda é um ponto de interrogação muito grande, que a gente não sabe muito bem se está relacionado com a atuação do vírus ou com o sistema imunológico da pessoa. O que a gente sabe é assim, que tem uma parcela da população que já teve a Covid e 85% das pessoas produzem os anticorpos. Você tem aí uns 15, 20% que não produziram uma quantidade considerável de anticorpos, mas ao mesmo tempo não tem nenhum caso de reinfecção dessas pessoas. Então, tudo isso leva a gente a entender um pouco e fortalecendo essa ideia, que eu acredito que os estudos vão tentar confirmar de uma forma mais efetiva, de que o sistema imunológico, ele pode sim combater, e até mesmo não deixar com que a doença ela progrida. Então, quando a gente pensa nos grupos de risco, que a gente pensa principalmente os idosos, pessoal que tem hipertensão, diabetes ou outros fatores de risco associados, são situações em que a gente tem um quadro inflamatório no organismo bastante elevado. E aí a gente tem também que a atividade física ela tem um efeito anti-inflamatório, tanto que a gente ouve falar que a atividade física, por exemplo, diminui a resistência à insulina. Então, você consegue colocar lá a glicose, utilizar como fonte de energia, a atividade física ajuda nisso. A gente ouve falar do efeito hipotensivo do exercício físico. Então, assim, a gente tem um efeito tanto nesses fatores de risco que estão associados, tanto num quadro inflamatório mais geral, tanto num quadro de estresse oxidativo que tem relação com essas doenças, também tem um pouco de relação com o processo de envelhecimento. Então, o que eu tenho para dizer para as pessoas com muita segurança
a importância que tem delas tentarem continuar se alimentando bem, fazendo uso moderado de álcool, que como o professor Rafael bem colocou, a gente tem indicações de que as pessoas estão consumindo muito mais álcool, isso pode ser prejudicial, né? A gente entende o álcool como uma situação social, e se ele é tomado moderadamente, eu acredito que não existem tantos problemas para o organismo, mas esse uso abusivo a gente tem que ter cuidado. Então, a minha indicação é pensar num estilo de vida saudável de uma forma geral e inserir o estilo de vida ativo nesse sentido, para que você tenha um sistema imunológico forte e seu organismo esteja pronto para combater não só a Covid-19, quanto outras doenças que podem acontecer. Então, tanto na prevenção, quanto no caso de você ter algum problema, seu organismo estar forte para conseguir combater essas doenças. Olha, Thaís, eu não, nem me atrevo a comentar, porque realmente não é a minha área, é a área aí do professor Átila, né? Então, eu acho que essa parte fica melhor coberta por ele. Mas uma coisa que eu, curiosidade científica, enquanto a gente estava conversando, eu dei uma buscada aqui no estudo do professor Filgueiras, né? E parece que eles mediram também a frequência de exercício, que parece, se eu não me engano, que foi um fator, protetor, justamente aí como o professor Átila está falando. Então, estava dando uma fuçada aqui. Mas realmente na parte de esporte, a única coisa que eu posso comentar é que, do ponto de vista neuroquímico, assim, nós realmente sabemos, como ele comentou, da liberação de endorfinas, que são essas substâncias que dão o prazer subjetivo de várias atividades, entre elas a atividade física e outras substâncias, outras monoaminas também, a serotonina, por exemplo, e os próprios endocannabinoides, Nós temos dentro do nosso organismo substâncias que são parecidas com a maconha, só que o nosso próprio corpo produz igual as endorfinas, são substâncias parecidas com aquelas produzidas pelo ópio, que dão essa sensação de prazer, e os endocannabinoides também, estudos têm mostrado que durante a atividade física os endocannabinoides também são elevados. Então, tudo isso vem confirmando aí, vai em direção ao que o pessoal acha que estava falando. Sem problemas, professor. Para a gente finalizar, nós já estamos começando a ver uma certa flexibilização das medidas de isolamento social em alguns locais. Para o nosso ouvinte ter ideia, nós estamos gravando esse programa no dia 2 de junho e a gente está começando, pelo menos aqui no estado de São Paulo, a ver um pouco dessa flexibilização. Em virtude do receio que boa parte das pessoas ainda tem em relação à Covid-19, essa flexibilização, na opinião de vocês, pode trazer também consequências para a saúde mental e, até se o professor Átila quiser comentar, até mesmo para a prática de atividades físicas entre a população? Eu acredito que a gente vai começar a viver, já está tentando viver, um novo normal. Ainda existe uma discussão muito grande se esse era o momento, para essa flexibilização. Eu acho que não é o nosso objetivo discutir isso, mas eu acredito que o que as pessoas têm que pensar é que nesse novo normal, situações em que a gente viveu durante o período mais crítico, elas devem ser incorporadas para as nossas vidas. Então, em relação aos hábitos de higiene, alguns cuidados, até mesmo o uso de máscara, a gente observa muito pela mídia, qualquer situação que eles estão mostrando no Japão, tem gente de máscara, mesmo no verão, porque acho que existe uma consciência muito grande da população de nem tanto pensar em si, mas de pensar no próximo. Então, se eu tenho algum sintoma de resfriado, a pessoa ela já sai de máscara, muito mais na ideia de que qualquer situação ela pode estar transmitindo o vírus para outras pessoas. Então, eu acho que esse tipo de situação são situações que a gente vai poder incorporar e que vai ser muito importante incorporar. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma preocupação para que as pessoas elas possam tentar retomar a vida normalmente. Então, tem que achar um equilíbrio. Ao mesmo tempo em que eu me preocupo, porque a gente está vivendo uma situação que a gente não quer que aconteça uma segunda onda, uma terceira onda, então os cuidados, eles são muito importantes. Ao mesmo tempo que tem tudo isso, eu preciso buscar um relaxamento. As pessoas, elas estão tensas, elas estão preocupadas, elas têm medo. Então, ao mesmo tempo que eu me preocupo, eu preciso começar a tentar relaxar e retomar a vida. Acho que isso, gradativamente, vai ser extremamente importante. Em relação aos hábitos de atividade física, eu acho que para quem já está fazendo atividade física ao ar livre, ou tem intenção de começar a voltar, se você tiver a disponibilidade de fazer num horário em que você sabe que aquele lugar que você gosta de caminhar ou correr é mais vazio, isso vai ser bem importante, porque acho que nesse momento ainda, quanto menos acúmulo de pessoas a gente tiver, melhor.
utilizar máscara também é essencial. Muitas pessoas têm reclamado da máscara, né? Eu acho que é um momento em que você pode buscar uma máscara que seja mais confortável. O pessoal reclama, às vezes, do elástico, da própria dificuldade para respirar. Mas se você procurar, você vai ver que tem máscaras que você consegue usar, por exemplo, TNT, em que você tem um conforto um pouco melhor para respirar. Então, a indicação ainda é usar a máscara, né? Se você sair, mesmo que seja um lugar que tem uma circulação menor de pessoas, a indicação ainda é essa. E em algumas cidades a gente tem observado já a abertura das academias, acredito que num futuro próximo Ribeirão também vai ter isso. Então, assim, para que as pessoas elas realmente tenham muito cuidado, eu tenho certeza que os proprietários já estão se preparando, pensando em estratégias para não acumular uma quantidade grande de pessoas, pensar em higiene. Isso está acontecendo no restante do país, eu acredito que não vai demorar para acontecer aqui. Então, que as pessoas elas tenham muito cuidado, mas ao mesmo tempo que elas tenham muito cuidado, que isso se torne algo mais automático, que foi incorporado na rotina, né? Que não gere um estresse maior, que eu acho que retomar essa boa saúde mental é muito importante. Esses 2 meses e meio foram muito difíceis, né? E que a partir de agora possa existir uma consciência das pessoas que cada um fazendo a sua parte vai estar cuidando do próximo e a gente vai estar cuidando melhor da situação do nosso país. Thaís, eu não tenho uma opinião formada sobre se é um bom momento ou não. Na verdade, eu tenho uma dificuldade, de formar uma opinião sobre isso, porque eu converso muito com pessoas que estão fora daqui, especialmente na Espanha e Portugal, como eu disse, e eles ficam bastante impressionados com, digamos, o grau de liberdade que o Brasil tem nesse sentido do isolamento social, né? Mesmo estando totalmente de acordo com o professor Atila, que está sendo ainda difícil, realmente as pessoas que estão fora daqui, pelo menos as que eu tenho contato, né, isso não é um resultado de pesquisa nem nada, é uma opinião pessoal apenas, eles ficam bastante impressionados com quantas pessoas estão na rua e muitas ainda sem máscara, né, dependendo do local do país, né? Então, parece que em alguns lugares onde começou a abrir um pouco, eu acho, né, espero não estar enganado, teve um caso em Blumenau, que quando eles começaram a abrir os shoppings, houve um aumento dos casos, né, especialmente pelas pessoas que trabalhavam no comércio, ou ouvi algumas pessoas falando aqui em Ribeirão que umas 2, 3 semanas após o Dia das Mães, os casos justamente coincidiu com o aumento aqui da lotação das nossas UTIs em Ribeirão, então as pessoas mostrando fotos na rede social de churrascos, de almoço do Dia das Mães. Então eu não sei, eu espero que a gente está, até onde eu estou sabendo, ombro a ombro aí com os Estados Unidos para disputar esse posto horrível de países com mais casos, e estamos com mortes bastante acumuladas aí, né, passando até alguns países da Europa. Então eu vejo com uma certa preocupação. Eu não tenho uma opinião formada, mas eu sou biólogo de formação, né, e eu sempre aprendi a respeitar muito, digamos, essas formas pequenas de existência, né, como vírus, bactérias, etc. Então eu ainda fico um pouco preocupado. Na verdade, por exemplo, a perspectiva de volta, pelo menos às escolas que eu ouvi falar, daqui a um mês, né, tinha sido para esse início de mês, mas colocaram mais um mês, então eu espero, isso é a minha opinião pessoal apenas, que esse mês as pessoas ainda permaneçam com todos esses cuidados mais intensos que o professor Atila estava falando. Eu acho que é a questão do clima também, né? Agora está frio em Ribeirão, uma situação climática que favorece doenças respiratórias, então eu acho que é um momento, por exemplo, né, em Brasília, onde moram meus pais, por exemplo, os shoppings abriram há alguns dias, sem a parte da alimentação, sem os cinemas, eu acho, mas lá a incidência, parece que a ocupação das UTIs estava girando menor que 30%, enquanto aqui estava passando dos 80%. Então, assim, eu ainda vejo a situação com bastante preocupação e eu acho que as pessoas ainda precisam manter bastante calma. Embora seja necessário ir retomando pouco a pouco, a situação eu acho que ela ainda é bem delicada. Professores, a gente espera também que as pessoas tenham um pouquinho de consciência, né, e saiam realmente só quando for, né, muito necessário, para a gente não ter uma situação de caos, né, em relação à ocupação aí dos nossos hospitais. Bom, infelizmente o nosso tempo chegou ao final. Hoje nós conversamos com o professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Rafael Guimarães dos Santos, e com o professor da Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto, Átila Alexandre Trapé. Falamos um pouquinho sobre saúde mental e atividade física nesse contexto de pandemia de Covid-19 e isolamento social. Gostaria de agradecer a participação de vocês, professor Rafael, professor Átila. Muito obrigada pela presença hoje aqui no nosso programa.
Eu que agradeço pela oportunidade, um prazer estar aqui no programa, poder conversar com vocês, conhecer o professor Rafael também. Eu acho que é um momento em que conhecer os trabalhos que estão sendo realizados também, a gente aprende e quem sabe até a gente pode pensar em estratégias no futuro aí em conjunto para a sociedade. Então, mais uma vez, obrigado pelo espaço, pelo trabalho que vocês vêm realizando para informar e apoiar a população, que tem sido muito importante aí esse papel da mídia. Bem, agradeço aí a oportunidade, Thaís, né, de estar falando do nosso trabalho, né, sempre importante, né, valorizar conhecimento nacional, inclusive, né, um prazer conhecer o trabalho do Átila. Eu tinha visto a pesquisa de você circulando, mas realmente, falando com você, fiquei muito melhor informado, ainda fiquei sabendo desse estudo, né, no Rio de Janeiro. Eu agradeço aí pela troca de conhecimentos e estamos à disposição aí para perguntas também, né, possíveis colaborações, como o Átila falou, e a ideia é realmente traduzir a ciência para o bem-estar da população, de alguma forma. Acho que o objetivo geral com esses estudos vai nessa linha. Bacana, professor, e sempre bom saber que o USP Analisa está proporcionando esse tipo de interação entre os nossos pesquisadores. Muito obrigada mais uma vez pela participação de vocês hoje. O programa de hoje fica por aqui. Até a próxima semana. Você ouviu USP Analisa, um programa da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto. Produção do Serviço de Comunicação Social da USP e do IEA. Coordenação, Rosimeire Talamone. Apresentação, Thaís Cardoso.